e ele deu uma tropeçada. Uma tropeçada. E eu estou dizendo isso aqui, não é nenhum tipo de ofensa, nós temos até muita consideração pelo Dr. Isaías Diniz como um profissional, como qualquer outro profissional, tá certo? Mas o fato é, eu estou trazendo aqui a história para vocês. Então, às vezes acontece, todo mundo pode dar uma tropeçadinha aqui e ali, né? E aí, o que aconteceu? A ação penal que a Igreja Maranata pagou para o Isaías Diniz mover contra o Joaquim foi extinta também. Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Trago notícias recentes, as últimas notícias sobre as ações judiciais que a Igreja Cristã Maranata tem movido contra seus ex-membros. Notícias de 2 processos em especial. O primeiro, que a Igreja Cristã Maranata moveu contra mim, um processo penal, e o segundo, um processo também penal que a Igreja Maranata moveu contra Joaquim Wallace de Souza. Bom, vamos começar pelo meu processo. Vejam bem, eu acredito aqui é uma ilação, é uma coisa da minha cabeça, tá? Eu imagino que quem fica vendo nos vídeos alguma coisa que é passível de processo é o próprio advogado da Igreja Cristã Maranata que cuida dessas ações, que é o Dr. Isaías Diniz. Então eu imagino que o Isaías, ele assiste os vídeos e ele fica, né, talvez ali, ou ele, ou alguém ligado ao escritório dele, então fica ali monitorando, diz, olha, aqui tem um vídeo que dá para a gente mover um processo. Então, aí o Dr. Isaías pega esse processo, esse vídeo, né, leva para Gedeu Tigueiros, que é quem toma as decisões, é a última palavra na Igreja Cristã Maranata, é Gedeu Tigueiros, o presidente da igreja, leva para Gedeuti e diz assim, olha, Gedeuti, nós temos aqui um vídeo onde Solon falou isso, isso e isso, então aqui nós podemos mover um processo contra ele. E aí Gedeuti, estou aqui imaginando, pergunta, Isaías, quanto é que isso vai me custar? Ah, isso vai custar apenas 20 mil reais. Ah, tá bom. Luiz Eugênio, quanto é que nós temos aí na nossa conta corrente? Ah, nós temos aqui 800 milhões de reais. Bom, quanto é mesmo, Isaías? 20 mil? Ah, pode processar. Né? Isso aqui eu só estou imaginando, tá, irmãos? É só um exercício, uma ilustração que eu estou fazendo. Então vejam bem, aí o Isaías vai lá e move este processo contra mim. Então neste processo penal, que é o último agora que a Igreja Maranata moveu contra mim, o que aconteceu? A juíza mandou me citar no processo, né? Aquele chamamento ao processo. Cheguei aqui a cartinha, né, de uma citação para que eu possa então comparecer a uma audiência, a primeira audiência deste processo. Então, já fui citado e já tinha a data marcada para a audiência. Bom, aí então, eu converso com a doutora Raquel, aí a doutora Raquel diz, não, nós vamos entrar então aqui com um pedido de rejeição da queixa-crime imediatamente. Então, ela preparou a peça, entrou, né, com essa peça ali no processo. A juíza provavelmente deu uma olhada, viu que a doutora Raquel tinha razão, que a Igreja Maranata, aquilo que ela estava pretendendo, sequer tinha os fundamentos essenciais para a constituição e para o desenvolvimento válido e regular do processo. Então, a juíza já de imediato exara ali uma decisão dizendo o seguinte, olha, a queixa-crime deve ser rejeitada. Ela não é nem aceita a queixa. Então, o que acontece? Eu nem cheguei a participar de audiência, nem houve audiência e a juíza já encerrou o processo. Pelo menos a decisão dela foi por encerrar o processo. Então, o que aconteceu? Desta decisão da juíza, a pretensão da Maranata, ela morre na origem. Então, eu nem me tornei réu no processo e o processo já terminou pela decisão da juíza. Aí, aqui imaginando de novo, ilustração. Aí o doutor Isaías pega aquela sentença da juíza, vai lá, né, para Gedeuti e diz, olha Gedeuti, sabe aquele processo que a gente entrou agora este mês contra o Solon, um processo penal, acusando ele de ter praticado crimes contra a honra? Pois é, olha, a juíza já rejeitou a queixa-crime aqui, nós perdemos. Mas a gente pode recorrer, viu, Gedeuti? Aí o Gedeuti pergunta, mas Isaías,
quanto é que isso vai custar? Aí eles, olha, para fazer o recurso agora, é mais 20 mil reais. Estou só chutando aqui. Aí ele pergunta para o Luiz Eugênio, quanto é que nós temos aí na nossa conta corrente da Igreja Maranata? Agora nós temos 900 milhões de reais, já passou mais um mês. Então, 900 milhões de reais, quanto é mesmo a ação, Isaías? 20 mil. Então vai lá, processa. Irmãos, eu estou fazendo aqui essa ilustração para que você entenda uma coisa. É muito fácil nós tomarmos decisões financeiras quando isso não tem impacto no nosso bolso, no dinheiro que nós ganhamos de salário ou fruto do nosso trabalho, não é assim? Porque dinheiro de igreja é dinheiro de doação. Então aquilo vai enchendo o cofre da igreja lá, tanto que a igreja, o Gedeuti outro dia disse que a igreja tinha 2 bilhões de reais de patrimônio. Então o que acontece? Para você tomar algumas decisões quando o dinheiro está lá, não saiu, olha, não foi o produto aqui direto aqui do seu trabalho, olha, eu sou ajudante de pedreiro aqui, então eu trabalhei um mês inteirinho, eu ganhei aqui R$2.500 este mês, né? Então eu pago as contas, você não gasta o seu dinheiro assim com coisas que você parece que não vai dar o resultado que você está querendo. Não é assim com você? É assim comigo. Eu não gasto meu dinheiro com coisas que eu acho que não vai trazer resultado nenhum, ou que não vai trazer benefício nenhum, ou seja uma coisa que eu não necessite muito. Mas quando a gente está tratando com dinheiro que não foi o dinheiro direto do nosso trabalho, do nosso suor, às vezes é mais fácil, né? Quanto é que tem aí mesmo? Tem tanto. Quanto que vai custar? Isso é um centavo. Né? Então fica mais fácil para tomar a decisão. Então a questão aqui não é o valor do processo. A questão aqui é o seguinte: quando você entrega o seu dinheiro para a igreja, no caso para uma instituição religiosa, a ideia é que você quer que este dinheiro ele seja utilizado para a obra de Deus, para a promoção do evangelho, para o desenvolvimento daquela estrutura organizacional religiosa, não é assim? Você não imagina que esse dinheiro vai ser usado assim, olha, de qualquer jeito, processa fulano, processa ciclano, recorre. Olha, mas você já perdeu lá no início. Qual é a possibilidade de você ganhar o recurso? Olha, a possibilidade ela é remota. Mas o que são 20 mil reais, vamos dizer, né? Estou dando de exemplo. Então processa lá. Então é muito fácil, meus irmãos. É difícil quando você trabalha, se você vai gastar dinheiro desta forma. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: eu vejo possibilidade zero da Igreja Maranata ter sucesso neste processo, tá bom? Eu vejo possibilidade zero da Igreja Maranata ter sucesso. Mas por que ela faz isso? Você pense, por que a Igreja Maranata faz isso? Por que a Maranata quer, então, me processar de toda forma, mesmo sabendo que ela não tem possibilidade de ganhar? Por que ela vai gastar esse dinheiro? Primeiro, porque o dinheiro é de doação, o dinheiro é você que está dando esse dinheiro para a igreja. Então é mais fácil de gastar, né? E segundo, talvez porque o problema que ela está querendo não é a manutenção, a promoção da justiça. Ela quer simplesmente fazer com que o Solon pare de gravar vídeos. Talvez seja isso. E é o que eu estou trazendo aqui para vocês. Agora faça uma reflexão rápida comigo aqui. As pessoas costumam dizer assim nos comentários do canal Maranata Anátema: por que é que você não prega o evangelho, gasta o seu tempo pregando o evangelho somente e deixe essa questão com o Gedeuti para lá? As pessoas elas dizem isso. E outros dizem assim, outros que parecem feiticeiros. Eles dizem assim: olha, Deus vai exercer juízo sobre a sua vida. Então tem quem faça isso. Então são duas coisas que são incoerentes que as pessoas dizem. Elas não param para pensar que elas estão falando algo que elas estão fazendo por meio da igreja que elas estão financiando. Elas estão entregando dinheiro para a igreja fazer o quê? Para pregar o evangelho, como elas gostariam. Elas estão dizendo para mim: olha, por que você não prega o evangelho? Olha, você está dando dinheiro para uma pessoa que ela deveria estar pregando o evangelho, mas ela não está pregando o evangelho. Ela está usando o dinheiro que seria para pregar o evangelho para me processar. E aí, do outro lado, você tem aquele que diz assim: não, mas Deus vai exercer juízo sobre a sua vida, Solon. Ora, pare e pense. Você crê neste Deus que exerce juízo? Crê mesmo nesse que exerce o juízo que você quer, aquilo que você acha que é justo? Então por que você não confia e não descansa em Deus? Entenderam, meus irmãos?
Ora, será que Gedeuti acredita mesmo na Bíblia, neste juízo que ele vive pregando? Porque, ele vive, trazendo juízo sobre as pessoas, não vão ser arrebatadas, são apostas, são caídos, são pessoas, são anticristos, não vão ser arrebatados, vão ficar aí para a grande tribulação, para sofrer. Não é assim? Ora, ele acredita nisso mesmo? Então por que é que ele está processando pessoas e não usa a fé? Então vamos pregar o evangelho aqui e vamos deixar que essas pessoas que estão questionando as nossas doutrinas e as nossas práticas, vamos deixar isso com Deus, vamos deixar que Deus exerça o juízo. Por que não? Então por que é que você tem que gastar o dinheiro da pregação do evangelho para tentar fazer justiça com as suas próprias mãos? Se você crê que Deus vai fazer justiça. Me parece incoerente. Se Gedeuti crê realmente naquilo que ele prega, ele deveria simplesmente descansar e dizer assim para os membros: olha, meus irmãos, nós estamos perseguidos a isso, estamos sendo perseguidos pelo anticristo Solon. Estamos sendo perseguidos. Ele é um apóstata, um anticristo que está nos perseguindo. Mas nós confiamos em Deus. Vamos orar e Deus vai resolver essa questão. E descansasse. Não era assim que deveria ser? Não. Ao contrário disso, ele pega o dinheiro que seria da evangelização e diz: Isaías, processa. Isaías, recorre. Isaías, vai agora para o STJ. Isaías, agora faz um recurso para o STF. E assim vai. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? As coisas da Maranata são absolutamente incoerentes, inclusive as questões de fé. Então, eu estou trazendo todas essas questões para a sua reflexão. O dinheiro da Igreja Maranata está sendo usado para processar ex-membros. As ações, elas são mal sucedidas, e mesmo quando elas são mal sucedidas desde o começo, o Gedeuti continua autorizando o Isaías Diniz, e ele não trabalha de graça, eu já disse, a continuar recorrendo nestes processos, e eles vão indo, até, alguns até ao Supremo Tribunal Federal, meus irmãos. Isso não custa barato. Você crê naquilo que você prega? Você crê na Bíblia Sagrada? E como que você está financiando uma coisa dessa, então? Como? Você está financiando um líder que diz que você tem que crer, mas que ele mesmo não demonstra fé naquilo que ele prega. Ele não deixa isso nas mãos de Deus. Ele vai processar as pessoas. E ele vai usar aquele dinheiro. Não é para pregar o evangelho? Dinheiro? Não, mas ele vai usar o dinheiro para processar pessoas. Para fazer justiça? E nem isso está conseguindo. A justiça de Deus é que tem sido feita nesses casos. Porque eles estão perdendo. Até os juízes aqui da terra estão reconhecendo que aquilo que a Igreja Cristã Maranata pretende com esses processos não faz sentido, ela não tem direito a isso. Ok? Segundo processo, rapidamente aqui para vocês. Vejam só o que aconteceu. A Igreja Cristã Maranata processou o irmão Joaquim Wallace de Souza, juntamente com um outro irmão, que tem um canal, que tinha um canal, não tem mais, um canal de YouTube. Então este irmão, ele entrevistou ali o Joaquim, fez uma live com o Joaquim, e a Igreja Cristã Maranata entendeu que ali seria uma boa oportunidade para poder fazer cessar o trabalho daquele irmão que estava no YouTube e também aproveitar e atingir o Joaquim Wallace de Souza. Bom, moveu este processo. O que aconteceu? Logo na primeira audiência, quando o doutor Isaías Diniz ele chega lá para essa audiência, ele chega com a informação, ele trouxe outras informações, não vem ao caso aqui, eu quero me ater apenas ao que importa. Tem coisas que não são importantes neste meu relato. Então o doutor Isaías Diniz disse o seguinte: olha, nós vamos retirar a queixa-crime contra o dono do canal e vamos deixar apenas o Joaquim. Tá ótimo, então tudo bem. Aí ele foi lá e formalizou ali a intenção dele de, vamos dizer assim, de retirar a queixa-crime contra o dono do canal. Muito bem. Aí o que aconteceu? Vejam só. O Joaquim, em tese, ele iria continuar no processo, porque a Igreja Maranata ainda tinha a intenção de processar o Joaquim. Agora, é até bastante surpreendente, porque tem coisas, meus irmãos, que são básicas e elementares no direito.
básicas. Princípios de direito, nós aprendemos, é como se fosse no jardim de infância da escola, né, da faculdade de direito. Os princípios são as primeiras coisas que a gente aprende. Existe um princípio no direito processual penal, no processo penal, o princípio da indivisibilidade da ação penal. E isso diz respeito exatamente aos crimes de ação privada. Então, são estes crimes que são, por exemplo, os crimes contra a honra, onde a própria pessoa ofendida é que acusa outro de um crime. Então, é o particular que faz isso, não é o Ministério Público, não é o Estado. É o próprio particular que vai e faz uma queixa-crime, que chama. É uma denúncia, vamos dizer assim, contra uma outra pessoa que teria praticado um crime. Então, é uma ação privada. No processo penal, nestes casos da ação penal privada, se você tiver a renúncia, você tem duas pessoas que praticaram, que você diz que praticou um crime, que você denunciou dizendo essas duas pessoas praticaram um crime. E aí, de repente, no andamento do processo, vou dizer assim, não, mas eu vou tirar um do processo, automaticamente a ação é extinta em relação ao outro também. Há uma extinção da punibilidade em relação aos dois. Não somente aquele que você tirou. Porque isso é um princípio de direito processual penal. A ação penal, ela é indivisível. Você não pode tirar um e deixar o outro se você denunciou os dois. É básico, é jardim de infância no processo penal. Mas vejam que o doutor Isaías Diniz, parece que não sabia disso. Não sabia disso. Então, quando ele manda tirar o dono do canal e deixar o Joaquim, o doutor João Roberto, que foi o advogado desta causa, simplesmente depois fez o pedido de extinção da punibilidade em relação ao Joaquim, por conta do princípio da indivisibilidade da ação penal. O juiz mandou ouvir o Ministério Público disse o quê? Perfeito, é isso mesmo. Se a Igreja Maranata não quer mais processar o dono do canal, está extinta a punibilidade em relação a ambos, inclusive ao Joaquim. Ou seja, o doutor Isaías Diniz, ele recebeu o dinheiro da Igreja Maranata para processar estas duas pessoas. Parece que faltou ali alguma experiência ou conhecimento na área do direito processual penal e ele deu uma tropeçada. Eu estou dizendo isso aqui, não é nenhum tipo de ofensa, nós temos até muita consideração pelo Dr. Isaías Diniz como um profissional, como qualquer outro profissional, tá certo? Mas o fato eu estou trazendo aqui a história para vocês. Então, às vezes acontece, todo mundo pode dar uma tropeçadinha aqui e ali, né? E aí, o que aconteceu? A ação penal que a Igreja Maranata pagou para o Isaías Diniz mover contra o Joaquim foi extinta também. Ou seja, Joaquim foi vitorioso em mais um processo e desta vez, até de uma forma inusitada, por uma tropeçada do próprio advogado da Maranata que recebeu o dinheiro dos dízimos para processar o Joaquim. E o Joaquim tem hoje, então, já, salvo engano, 3 processos que a Igreja Maranata moveu contra ele e já perdeu. Mas o Isaías ainda pode recorrer desta sentença do juiz, que então extinguiu a punibilidade do Joaquim? Pode. Tem possibilidade de ganhar? 0 possibilidade de ganhar. Mas pode recorrer? Pode recorrer. Saulo, você acha que eles vão recorrer? Irmãos, honestamente, eu acho que eles vão recorrer. Porque é interessante, não é? Porque é interessante manter esta ação em andamento. Ok? Então eu acho que eles vão recorrer, e se eles recorrerem, eu vou trazer a notícia aqui para vocês. E não só a notícia se eles recorrerem. Eu vou trazer a notícia também depois do julgamento do recurso, tá bom? Para mostrar para vocês, irmãos, eu não tenho o menor receio de estar errado nisso. Não tem a menor possibilidade dessa ação, se a Maranata recorrer, dela ganhar. É um princípio, como eu falei, é básico, é elementar, é jardim de infância na escola do direito.
Não tem, possibilidade zero. Mas, se a Igreja Maranata recorrer, eu vou trazer aqui para vocês e dizer o seguinte, olha, a Igreja Maranata resolveu pagar mais uma vez o advogado para recorrer de uma ação que já se sabe de antemão que a taxa de sucesso é zero. Eu queria trazer isso para vocês refletirem e pensarem. É para isso, você que é da Maranata, é para isso que você está entregando o seu dinheiro para a Igreja Maranata? Você crê em Deus? Você acha então que Deus vai exercer o juízo? E se você acha, seria necessário então você usar esse dinheiro do seu dízimo para poder financiar processos judiciais contra as pessoas? Você acha? Você não acha, então, se você acha que eu deveria estar pregando o evangelho, você não acha, então, que Gedeuti, em vez de estar usando o dinheiro para processar pessoas, não deveria estar usando esse dinheiro para pregar o evangelho, para assistir as pessoas, para promover a fraternidade entre os membros e o desenvolvimento da obra de Deus? O que você acha? Diz aí. Coloque aí nos comentários. Seja respeitoso. Se você não for respeitoso, infelizmente, você não será mantido como um participante nos comentários do canal. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo.